Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu quero ler a Bíblia com vocês. Eu estou com a Bíblia aqui, essa é a minha Bíblia. E eu escolhi o livro para ler de Ruth. Eu estava pensando já há algum tempo de compartilhar a leitura assim, de um capítulo por dia com vocês, porque eu sou cristã. Não venho falar de igreja, não venho falar de placa de igreja, eu quero só ler a palavra de Deus e deixar para a meditação de vocês essa palavra. E eu queria falar também que, para quem não sabe, continuando, para quem não sabe, eu nasci no berço evangélico. A minha mãe, quando a minha avó, que é a mãe da minha mãe, se converteu, minha mãe tinha 7 anos de idade e a minha tia 2. Minha avó só teve 2 filhas. Então minha mãe, mesmo com tantos conflitos que teve na vida dela, ela não deixou de frequentar a igreja. Ela nunca se desviou, mesmo passando por alguns atritos. E assim, quando ela engravidou de mim, ela continuou indo para a igreja e eu nasci e ela me apresentou na igreja. E até então o pastor que orou por mim, que me apresentou hoje, ele já é falecido. Então eu tenho essa caminhada aí de igreja. E teve um tempo, para quem não sabe, como todo jovem, e não foi diferente comigo, na minha faixa dos meus 18, 19 anos, eu desviei da igreja. Então eu tive uma base bíblica de quando nasci até os meus 17 anos. Por volta dos 16 para 17 eu já estava querendo conhecer o mundo. Então, com 18 realmente eu tive essa experiência e fiquei dos 18 até os meus 29 anos afastada da igreja. Por que eu estou comentando isso? Porque isso se tornou um testemunho na minha vida, um testemunho lindo, que se hoje você me perguntar se eu quero voltar para o mundo, eu digo não quero voltar, porque eu tenho já a experiência dos dois lados e com Cristo, e eu não troco a minha vida com Jesus pela vida do mundo. Não discrimino quem está no mundo. Cada um tem seu livre e arbítrio. Eu estou falando de mim. Estou falando de mim. E como eu falei um pouco da minha história, claro que se você querer compartilhar um pouco da sua história também comigo, eu vou ficar feliz. E assim, se você querer, se falar, ore por mim ou me ajude em oração, eu vou ficar grata e feliz por estar ajudando uma pessoa a se fortalecer em oração. E assim eu vou dar continuidade à leitura, porque eu falei um pouquinho de mim, um pouquinho do meu testemunho, e está sendo uma coisa linda. Linda, minha experiência com Cristo está sendo linda, porque agora estou mais madura, cresci. E nós somos feitos de experiências. E eu tive as minhas experiências e agora eu estou tendo novas experiências em Cristo Jesus. E assim eu vou ler aqui com vocês Ruth, capítulo 1, versículo 1, que o título fala: Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. Primeiro, e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Esse é o versículo 1. O segundo versículo. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da
e o nome da sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Ofa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Versículo 7. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá. Versículo 8. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Versículo 9. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantava sua voz e choraram. Versículo 10. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Versículo 11. Porém, Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais um filho, para que vós fosse por maridos. Tornai, versículo 12, tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido. E ainda tivesse filhos. Versículo 13. Esperá-los-eis até que viesse a ser grandes. Detém-vos-eis por eles, sem tomartes marido. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Ofa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Versículo 15. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses.
volta tu também após a tua cunhada. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me ides para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei, eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Versículo 18. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Versículo 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Versículo 20. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargurada me tem dado. Olha só, eu vou repetir. Não me chameis Noemi, no versículo 20. Chamei-me Mara, porque grandes amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 21. Cheia parte, porém vazia, o Senhor me fez me tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Versículo 22, para finalizar nossa leitura de hoje. E assim diz, versículo 22. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da sua cega das cavernas. E terminamos o capítulo 1 do livro de Ruth. Não vou explicar, não vou pregar, eu só vou deixar essa leitura no coração de vocês. E assim vocês possam refletir e que o Espírito Santo possa dar o entendimento dessa palavra maravilhosa. Amém? Desejo vocês, no nome do Senhor Jesus, que o seu dia venha ser abençoado, que o seu dia venha ser feliz, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, inteligência. Que Deus abençoe cada um. Amém? Até amanhã. Amanhã a gente continua a leitura no capítulo 2 do livro de Ruth.